Boa noite e bem-vindo à nossa segunda sessão de Fundamentos de Fé e Ciência. Vamos ao tema de hoje, a ciência e a verdade. A semana passada, vimos várias definições de ciência. Hoje vamos incluir uma mais, a definição da ciência que dá Leonard Brand no seu livro Faith, Reason and Earth History. Para os que não conhecem, Leonard Brand é um biólogo, paleontólogo, professor e autor de numerosos livros sobre fé e ciência. Este livro, Faith, Reason and Earth History, é um livro fantástico que cobre de maneira exaustiva todos os temas que vamos falar nesses seminários. A versão digital está disponível gratuitamente na internet. Se vocês colocarem em qualquer buscador o título do livro, vocês podem ter acesso e ver como baixá-lo. Isso sim, é um livro bastante grosso, às vezes um pouco técnico, e no momento só está disponível em inglês. O Dr. Brand define a ciência como uma busca da verdade por meio da observação repetida e experimentação. Se lembram que falamos no primeiro dia das semelhanças e diferenças entre a ciência, a filosofia e a religião? Podemos dizer que se parecem em que todas buscam a verdade, mas a forma de fazer que é diferente. Os filósofos têm ideias muito diversas sobre a verdade. Com certeza, na escola secundária a gente aprendeu sobre Platão e seu mito da caverna. Segundo Platão, a verdade, a verdadeira realidade, é inteligível, se encontra no mundo das ideias, enquanto a realidade que a gente percebe com os nossos sentidos são simplesmente sombras deformadas dessa verdade. Há correntes filosóficas como o relativismo extremo, que consideram que a verdade simplesmente não existe. Depende do contexto. O que é verdade para mim pode ser diferente do que é verdade para você. De qualquer forma, a maioria dos filósofos e o resto das pessoas, sim que acreditamos que existe uma verdade dependente do que pensam as pessoas e uma verdade objetiva em que podemos ter acesso. Como se relaciona a religião com a verdade? Mesmo que existam muitas religiões, quando eu falo de religião neste contexto, normalmente me vou referir às principais religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. E na maioria dos casos, especificamente o cristianismo. Dentro do cristianismo, tem muitas versões, uma grande variedade de religiões cristãs, e curiosamente, muitas delas acreditam que possuem a verdade, apesar de ter corpos doutrinais muito diferentes. Muitas dessas religiões cristãs coincidem que a Bíblia contém a verdade, mesmo que as interpretações são diferentes. Se vamos à própria Bíblia em busca de respostas acerca da verdade, vamos encontrar que a verdade não se pode possuir, porque a verdade é uma pessoa. Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim que aqueles que aceitem a Bíblia como fonte de autoridade devem concluir que se queremos buscar a verdade, devemos buscar a Jesus. Lembra essa ideia, porque a gente vai voltar a ela no final. Qual é a relação entre a ciência e a verdade? Se fazemos caso à publicidade, a ciência e a verdade são praticamente equivalentes. Tem dezenas de anúncios que incluem afirmações do tipo comprovado cientificamente, ou referências a científicos famosos, vocabulário científico e coisas do estilo, porque nossa sociedade se associa à ciência com a verdade. E se a ciência diz que um produto funciona, é porque tem que ser verdade. Mas todos sabemos que não podemos confiar de publicidade.
O que pensam os estudiosos? Não me refiro aos científicos que fazem ciência, senão aos filósofos da ciência, que estudam como fazem ciência os científicos. Vamos voltar ao livro de Chalmers. O que é essa coisa chamada ciência? O livro começa, como pensamos a gente no outro dia, com a afirmação amplamente aceita que a ciência é confiável porque é baseada em fatos. A continuação, a maior parte do livro se dedica a demonstrar que essa afirmação é incorreta. A última parte nos explica por que, apesar de tudo, podemos seguir confiando na ciência. Vamos fazer um resumo, muito resumido, de algumas das ideias que apresenta Chalmers no seu livro, mas o que eu recomendo é que vocês possam ler por vocês mesmos. Vamos passar pelo chat os links para poder baixar os livros em PDF, em espanhol e inglês. O que a gente vai ver hoje estão nos capítulos do 1 ao 8. Todo mundo sabe que a ciência é baseada em fatos, fatos que podemos confirmar como tais por meio dos nossos sentidos. Eu sei porque eu vi com meus próprios olhos. Bem, o que vocês podem ver aqui? Essa imagem se encontra no livro de Chalmers, e ele conta que quando se mostra às pessoas, a resposta é sempre uma. É uma escada. Mas, onde está colocada essa escada? Algumas pessoas veem a escada apoiada no solo, outras veem a escada pendurada no teto, e outras pessoas podem ver as duas coisas. Uma mesma imagem, duas percepções diferentes. Mas não é só isso? Estou segura de que todos veem uma escada, de cima ou de baixo, mas quando essa imagem é mostrada a pessoas de tribos africanas que não estão acostumadas a desenhos em perspectiva, o que aconteceu foi que eles não viram uma escada, somente uma série de linhas em distintas direções, em horizontal, vertical e diagonal. E o que isso quer dizer? Que a nossa percepção não é objetiva. O que vemos não depende só do que há diante dos nossos olhos, senão também das nossas experiências prévias. Vamos colocar outro exemplo. A maioria de nós podemos ver essa imagem e reconhecer a radiografia de um tórax humano, mas se tem algum médico ou radiólogo entre os assistentes da reunião, vão ver muito mais e vão poder reconhecer nas manchas que vêm os demais que essa pessoa pode ter alguma pneumonia e talvez uma tuberculose. O mesmo acontece quando aprendemos a olhar por um microscópio ou por um telescópio. Quanto mais a gente olha, mais coisas a gente vai ver. Mas a percepção não depende só da experiência, também depende de outras coisas, como as expectativas. Às vezes, a gente vê o que a gente espera ver ou o que a gente quer ver. E por isso, a polícia sabe que as testemunhas oculares não sempre são confiáveis. E se podem escolher, preferem a informação de uma câmera que de uma pessoa. Já estamos como outro dia. Então o quê? A gente não pode fazer ciência porque não podemos confiar nos nossos sentidos? Não, não se trata disso. Como foi dito antes, a maioria das pessoas estamos de acordo que existe uma realidade objetiva, que a maioria da gente pode ter acesso com os nossos sentidos, mas é importante reconhecer as limitações dessa percepção. Aceitando que habitualmente o que a gente vê é confiável, como a gente pode utilizar a evidência empírica da nossa visão para fazer ciência? Ou, falado de outra maneira, como a gente chega da observação ao conhecimento científico? A forma mais imediata de fazer, a gente vai explicamos anteriormente no outro dia, quando falamos do método científico. Mas hoje vamos entrar um pouco mais em detalhe. Normalmente, quando fazemos ciência, não partimos de uma só observação, senão, como disse a definição de Brand, de observações repetidas. Imagina que vamos ao parque e vemos um pássaro grande na água com
um pescoço muito grande e é branco. E no outro lado da cidade, vemos um grupo de pássaros iguais, com um pescoço largo e todos são brancos. Se esta observação se repete muitas vezes, vamos chegar à conclusão de que todos os pássaros aquáticos grandes de pescoço largo, o que chamamos de cisne, são brancos. No processo de passar de muitas observações individuais a uma conclusão geral, se chama indução. O indutivismo é uma corrente filosófica segundo a qual o conhecimento científico se gera assim, a partir de acumular informação de muitos fatos independentes para logo chegar a uma generalização. Para que isso funcione, é necessário cumprir uma série de requisitos. Primeiro, um número grande de observações em diferentes circunstâncias. Não vale todos os dias no mesmo parque observar o mesmo cisne? E que não exista nenhuma observação que contradiga as demais. Uma vez que temos a conclusão geral, podemos usar para fazer predições. Se vou a um parque novo e vejo um cisne, de que cor vai ser? Bem, a gente imagina que vai ser branco. Esse processo de tirar conclusões específicas de uma norma geral é chamado de dedução. Segundo os indutivistas, a ciência funciona por esses dois processos. As observações repetidas, que nos servem para chegar a uma conclusão geral, que é a indução, e, a sua vez, serve para fazer previsões sobre futuros acontecimentos, essa é a dedução. Pode parecer uma boa ideia, e de fato, muitas vezes na prática da ciência a gente trabalha assim, mas a nível teórico, o indutivismo tem muitos problemas. Em primeiro lugar, quantas observações a gente precisa para chegar a uma conclusão de que seja verdadeira? 10, 1000, 1 milhão? E uma vez que chegamos a essa conclusão, como a gente pode ter certeza de que no futuro não vai aparecer uma nova observação que vai colocar tudo a perder? Um só cisne negro, que por certo existe, destrói por completo a conclusão científica que a gente chegou com 1 milhão de observações sobre cisnes brancos. Quando os filósofos se deram conta das dificuldades que se encontram no indutivismo, propuseram uma alternativa: o falseacionismo. O falseacionismo disse mais ou menos o seguinte: nunca vamos poder assegurar que uma teoria científica é verdadeira, porque sempre podem aparecer novos dados que demonstram que está equivocada. O que temos que fazer é propor hipóteses e logo tentar demonstrar que estão equivocadas, e tentar falsificá-las. Fazer experimentos e observações, tentar encontrar alguma coisa que contradiga essa hipótese. Se uma hipótese resiste a todas as tentativas de falsificá-la, é porque é uma hipótese muito boa, muito sólida. Nunca vamos poder dizer que ela é verdadeira, mas podemos confiar nela hasta que encontremos uma melhor. O importante para os falseacionistas é que as hipóteses têm que se expressar de maneira específica para que se possam falsificar. Uma boa hipótese científica tem que ser falsificável. Por exemplo, se a gente diz que a água pura ferve a 100 graus, é uma boa hipótese, porque a gente pode provar. A gente pode colocar água, esquentar, colocar um termômetro no seu interior, e se quando a temperatura chega nos 100 graus e a água não está borbulhando, a hipótese será falsa. De qualquer forma, a frase amanhã pode ser que chova, ou pode ser que não é uma boa hipótese científica, porque não se pode falsificar. É verdade sempre. Passe o que passe, se chove ou se não chove, a hipótese se cumpre. Os horóscopos e os políticos
Geralmente são boas fontes de hipóteses não falsificáveis, porque dizem coisas tão ambíguas que nunca se equivocam. O falsacionismo também pode parecer uma boa maneira de fazer ciência, mas também tem seus problemas. Aqui a ideia básica é que se uma hipótese se demonstra que é falsa, se deveria descartar. Mas o que acontece é que sempre se pode colocar uma cláusula para que siga sendo válida, apesar de que já tenha sido falsificada. Por exemplo, um cisne negro de antes, que faz que a hipótese de todos os cisnes brancos seja falsa. No lugar de recusar completamente por completo, a gente pode modificar, dizendo, por exemplo, todos os cisnes na Europa são brancos, porque os cisnes negros são da Austrália. E assim, a gente salvou essa hipótese. E no caso da temperatura de ebulição da água, se a gente esquenta a água, com certeza vocês pensaram que é uma hipótese verdadeira, mas na verdade não é. Porque se a gente esquenta a água no alto de uma montanha, a água começa a ferver antes de chegar nos 100 graus, porque tem menos pressão atmosférica. Então, para salvar essa hipótese, a gente pode dizer: a água pura ferve a 100 graus a nível do mar. Um problema mais grave do falsacionismo é que quando um experimento ou uma observação parece demonstrar que a hipótese é falsa, pode ser falsificada, a gente não pode estar certo de que ela é realmente falsa ou se tem algum problema na forma como estamos fazendo a observação ou o experimento. Quando os cientistas do século XVI estavam debatendo se a Terra era o centro do universo ou se girava ao redor do Sol, alguém teve a seguinte ideia: se é verdade que os planetas giram ao redor do Sol e não giram ao redor da Terra, Marte e Vênus às vezes estarão perto da Terra e outras vezes estarão muito longe. Dessa forma, o seu tamanho teria que ir variando muito ao longo do ano. O que aconteceu é que quando a gente olha para o céu, essas diferenças de tamanho apenas nem se notam. E isso parece identificar que essa é uma teoria falsa. Mas como pode ser? Se a gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol. Mais tarde se descobriu que os nossos olhos não são capazes de calcular bem o tamanho dos objetos pequenos e brilhantes sobre um fundo escuro. E quando a gente olha pelo telescópio, aí sim se vê a diferença de tamanho. A história da ciência está cheia de casos parecidos. Se estudamos os inícios de muitas teorias científicas que hoje nos parecem perfeitamente válidas, veremos que alguns dos primeiros experimentos que se fizeram sobre elas tiveram resultados que parecem falsificar a hipótese. Se os científicos tivessem recusado a hipótese desde a primeira, como propõe o falsacionismo, a ciência não teria avançado. Por sorte, os cientistas são teimosos e não abandonam suas ideias facilmente. De tudo isso, dos problemas do indutivismo e falsacionismo e da teimosia dos científicos, se deu conta um físico e filósofo chamado Thomas Kuhn, na época de 1960. Kuhn pensou que a melhor forma de estudar a ciência era observar os cientistas, não individualmente, mas em grupo, ver como trabalha a comunidade científica ao longo do tempo. Kuhn chegou à conclusão de que os cientistas trabalham dentro do marco pré-estabelecido para cada campo da ciência, o que inclui o que a gente sabe até esse momento, e isso não se questiona. É o que se conhece como um paradigma. Durante muito tempo, o paradigma da astronomia era que a Terra era o centro do universo, e os astrônomos da época colocavam suas hipóteses, faziam suas experiências e chegavam às suas conclusões.
fazendo novos descobrimentos, mas sempre dentro deste paradigma, sem sair do paradigma. Kuhn reconhece que cada campo da ciência pode tolerar certo número de anomalias, de dados que não encaixam, isso sem colocar em evidência que eles podiam estar trabalhando em um paradigma errado. Mas quando o número de anomalias é muito grande ou se elas são graves, alguns científicos da comunidade começarão a duvidar do paradigma e se produzirá uma crise. A partir desse momento se formam dois bandos. Os que se apegam à forma clássica de ver as coisas e os que acreditam que não funciona e buscam uma nova alternativa, como no exemplo anterior seria este, que a Terra é um planeta do sistema solar e se move ao redor do Sol. Os dois paradigmas seguem em conflito por um tempo, enquanto os científicos de um lado e do outro buscam dados que os favoreçam. Mas o resultado final não depende só da quantidade de dados que consiga cada um. Os fatores sociais, políticos, inclusive religiosos, influenciam na duração e no resultado dessas crises. Às vezes tem que passar décadas e não se produz um câmbio de paradigma, uma mudança de paradigma, até que toda uma geração de científicos morre. Finalmente, se o novo paradigma é aceitado pela maioria, as coisas se acalmam e começa um novo período de ciência normal, no que os cientistas trabalham dentro do marco do novo paradigma. Esse ciclo de mudança de paradigma, Kuhn chamou de revolução científica. Devemos perguntar se o novo paradigma é sempre melhor que o anterior. Kuhn acreditava que sim, mas eu não estou de todo certa. Se a gente tenta representar graficamente as diferentes formas de fazer ciência, como falamos hoje, como se relaciona com a verdade, a gente teria algo assim. A linha vermelha da parte superior representa a verdade. A linha azul, o conhecimento científico ao longo do tempo, avançando da esquerda à direita. O indutivismo e o falseacionismo, cada um à sua maneira, considera que a ciência progride de maneira contínua até uma melhor compreensão do mundo mais perto da verdade. Kuhn acredita que o progresso será dar saltos e que o novo paradigma é um avanço até a verdade. Mas eu creio que uma gráfica melhor seria essa. Não é minha, eu tomei emprestado do meu colega e amigo Timothy Standish. Existe a verdade, assim a linha roxa, vermelha, mas a ciência não sempre avança até ela. Ao longo da história, a ciência ha estado mais perto e mais longe da verdade. Alguns paradigmas científicos foram muito perigosos para a busca científica da verdade. É o caso do paradigma que domina hoje no Dia das Ciências Naturais, que se denomina como naturalismo. O naturalismo é um marco e a premissa de trabalho dos científicos atuais. Ele sostém que a natureza é o único que existe e que o desenvolvimento de hipóteses científicas somente podem ser consideradas causas naturais. O naturalismo está tão enraizado na ciência atual que atores e o paleontólogo Niels Eldredge inclui a definição de ciência. O que ele disse? Se há uma regra ou um critério que façam que uma ideia seja científica, é porque se tem que ter explicações naturalistas para os fenômenos. Na maior parte do tempo, na maioria das ciências e na maioria das investigações, isso não é nenhum problema, porque buscar explicações naturais é exatamente o que nós fazemos, os cientistas. Eu, por exemplo, estudo tartarugas marinhas, e se eu tivesse que propor uma hipótese sobre como as tartarugas sabem como encontrar a praia que nasceram depois de 15 anos, eu não diria que a tortuga tem um anjo que vá guiando.
Eu acredito que Deus desenhou as tartarugas marinhas e as equipou com uma forma de bússola no seu cérebro que é capaz de detectar o campo magnético terrestre. As tartarugas recém-nascidas gravam a posição GPS da praia no seu cérebro e assim são capazes de volver anos depois. É alucinante, mas é natural. E o que acontece quando há fenômenos que acontecem que a gente não tem nenhuma explicação natural convincente, como a origem do universo, a origem da vida. E o que é mais importante, o que acontece se a verdade, o que passou de verdade em alguns momentos da história da Terra, teve algum componente sobrenatural? Um cientista que trabalha dentro do paradigma do naturalismo se vê obrigado a propor causas naturais para tudo, mesmo que não sejam convincentes, mesmo que resultem altamente especulativas e mesmo que sejam convencidas de que são falsas, porque não podem fazer outra coisa. Num debate sobre o ensino da ciência nas escolas dos Estados Unidos com um cientista importante, ele diz o seguinte: mesmo que a criação bíblica fosse certa, ele se veria obrigado a negá-la para seguir sendo cientista. Se dão conta de onde pode chegar o problema? Os que acreditam que a Bíblia diz a verdade sobre como criou a vida na Terra, sobre os milagres e mesmo sobre Jesus, a gente acredita que Deus realmente interviu na criação, na natureza, na história da humanidade e na vida das pessoas? Mas, segundo a ciência atual, qualquer pessoa que pense dessa maneira não é cientista. Se a gente volta no gráfico anterior, é como se uma parte da verdade estivesse bloqueada e não se fosse permitido chegar mais perto dela. Se a verdade tem componentes sobrenaturais, mas a ciência atual não pode nem sequer considerar essa possibilidade, o conhecimento científico nunca vai poder chegar na verdade. E assim a ciência deixa de ser uma busca sincera da verdade. Leonard Rand faz uma análise detalhada deste tema, do naturalismo, no capítulo 5 do livro, que eu comentei antes, Faith, Reason and Earth History. E nos capítulos anteriores, de 1 ao 4, são também muito interessantes para todos aqueles que querem aprofundar nos conceitos desse primeiro módulo, que é a ciência, como trabalham os científicos, as distintas perspectivas filosóficas da ciência, etc. Tudo isso baixo a perspectiva de um cientista cristão, criacionista com várias décadas de experiência. Como vocês podem se imaginar, o Dr. Brand enfrentou muitas vezes o problema que supõe a imposição do naturalismo sobre a ciência atual. E na página 59 do livro ele se pergunta o seguinte: por que a ciência se apega tão fortemente a essa conclusão? A naturalismo. E como resposta, ele usa uma cita muito esclarecedora de um biólogo evolucionista chamado Richard Lewontin. É uma cita longa, mas acho que vale a pena lê-la inteira. Vamos colocar aqui. Disse: nossa disposição a aceitar as afirmações científicas que vão contra o sentido comum é a chave para entender a verdadeira luta entre a ciência e o sobrenatural. A gente se coloca do lado da ciência, apesar da patente de coisas tão absurdas de algumas das suas construções. Apesar do seu fracasso na hora de cumprir muitas de suas extravagâncias, promessas de saúde e vida, apesar da tolerância da comunidade científica, as histórias sem fundamento, porque a gente tem um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Não é que os métodos das instituições da ciência nos obriguem de alguma forma a aceitar uma explicação material do mundo fenomênico. Senão, ao contrário, estamos obrigados por nossa adesão a priori a causas materiais a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzem explicações materiais. Por muito
contraintuitivas que sejam, por muito desconcertantes que sejam para os não iniciados. Além disso, o materialismo é absoluto, já que a gente não pode permitir um pé divino na porta. O naturalismo não é necessário para o bom funcionamento da ciência. A ciência atual decidiu conscientemente e de antemão trabalhar dentro do marco do naturalismo porque não quer de nenhuma forma, permitir que Deus ou a religião se incluam no trabalho científico. Pode que parte da culpa da situação seja nossa mesmo, da igreja cristã, porque em alguns momentos do passado ela quis controlar o conhecimento e impor suas ideias usando a força, a coerção e a violência. Outra parte da culpa pode ser de pessoas da comunidade científica, que preferem eliminar a Deus da equação para não ter que enfrentar as implicações morais que tem admitir a possibilidade de sua existência. Mas o importante não é quem tem a culpa, é saber que a situação pode mudar e como fazer. Para Leonard Brand, a solução é fácil. A ciência, para ser realmente objetiva, deveria prescindir da imposição do naturalismo. Deveria deixar abertas todas as portas, todas as causas naturais e não naturais. E, num estudo rigoroso, seguir a evidência até onde nos leve, até chegar à verdade. Felizmente, Dr. Brand não é o único que pensa assim. Hoje, cada dia tem mais cientistas de diferentes campos que questionam a validade do naturalismo e querem praticar a ciência de uma maneira mais aberta, contemplando todas as possibilidades. Existe quem diz, inclusive, que a gente se encontra em uma das crises que chamava Kuhn, que é a mudança de um paradigma. E o tempo nos dirá. Eu quero terminar com uma ideia que provavelmente é o mais importante de tudo que eu disse. Outro dia alguém perguntou como podemos ajudar pessoas que não acreditam em Deus a ver a ciência com a nossa perspectiva. É impossível. Não se pode crer no Criador se a gente não crê primeiro em Deus. Assim, dessa forma, a gente deve começar pelo começo e ajudar as pessoas a conhecer a Jesus e se aproximar a Ele. E se a atitude dessas pessoas não nos permite falar de Jesus, ainda podemos mostrar como é Jesus com as nossas ações. Jesus é a verdade. A ciência é uma busca da verdade. Se a gente aproxima as pessoas a Jesus, a gente está aproximando a elas da verdade. Isso poderá abrir os olhos deles de fazer ciência.